Já está na hora de encarar uma questão mais simples, uma questão teórica, uma questão rápida, também da SES Gran Rio, só que agora é só para saber se você conhece a definição do que seria uma variável quantitativa, qualitativa, discreta, contínua. E aí, será que você conhece todos esses elementos? Vamos ver o enunciado. A tabela a seguir apresenta a distribuição dos clientes de uma determinada agência bancária classificados segundo o perfil do investidor em conservadores, moderados e arrojados. Classificação dos clientes. São 11 mil clientes, dos quais conservadores 3.300, moderados 5.400 e arrojados 2.300. Pronto, a tabela está aí. Aí ele vai e apresenta. Considere as medidas estatísticas. Aí ele já apresenta a média, a moda, a mediana, a variância e o desvio padrão. Para a análise da classificação dos clientes, é possível determinar o que você pode, usando a tabela fornecida, calcular. Será que dá para calcular a média tendo essa variável? Será que dá para calcular a moda, a mediana, a variância, o desvio padrão? É justamente o que a questão está querendo saber. Para você conseguir responder com propriedade, é interessante você conhecer a classificação das variáveis em estatística. Beleza? Olha só esse slide que eu preparei para você. Variáveis. Eu tenho duas camadas para classificar as variáveis. Uma variável pode ser qualitativa ou quantitativa. O que são variáveis qualitativas, Tiago? São variáveis que eu escrevo em forma de atributos, sem nenhuma referência numérica. Já as variáveis quantitativas são numéricas. Eu preciso de alguma referência com números para projetar o resultado da pesquisa. Vou dar um exemplo. Se você pergunta a um grupo qual a idade de cada pessoa, imagina, eu tenho 30 pessoas, vou perguntar a idade de cada pessoa, a idade em anos. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto, você tem aqui uma variável numérica. Portanto, é uma variável o quê? Quantitativa, como o próprio nome já acaba sugerindo. Só que ela é uma variável quantitativa discreta ou contínua? Discreta. Nem parece, né? Idade em anos? Sim, uma variável discreta. Por quê, Tiago? A variável, quando ela é discreta, você tem valores pontuais para o resultado da pesquisa. Por exemplo, eu tenho 19 anos para uma pessoa e 20 anos para outra. Entre o 19 e o 20, eu não tenho infinitos números, porém, nenhum desses números vai ser contemplado na minha pesquisa. Entre o 19 e o 20 vai existir uma lacuna. Então, quando eu tenho as lacunas, valores pontuais, eu tenho a variável quantitativa, porque é numérica, só que ela é o quê? Discreta. Quando é que a variável é quantitativa contínua? Por exemplo, a massa de um indivíduo, o tempo gasto entre duas cidades durante uma viagem. Quando você fala da massa, por exemplo, você tem a pessoa com 70 quilos, a outra pessoa, um valor pontual, 71 quilos. O que acontece? Entre os 70 e os 71, eu tenho outros resultados? Sim. Tiago, eu peso 70 quilos e 350 gramas. Tiago, eu peso 70 quilos e 200 gramas. Então, pessoal, nesse caso, você começa a montar os resultados. Entre os 70 e os 71, eu tenho outros resultados possíveis. O que caracterizou o quê? Uma variável contínua. Continua qualitativa? Quantitativa? Continua quantitativa, porque é numérica. Mas ela é contínua. Perfeito? Tiago, quando você falou idade em anos, se eu mudasse a idade para meses e dias, além de anos, aí tudo bem, passa a ser uma variável o quê? Quantitativa, porque tem referência numérica, e é contínua, porque agora eu posso ter entre 20 anos e 21 anos outros resultados possíveis. Combinado? Vou já te passar alguns exemplos. Agora, quando a variável ela é qualitativa. Qualitativa não tem referência numérica. Então, por exemplo, estado civil. Fulano é casado, fulano é solteiro.
não tem nenhuma referência numérica, o que significa dizer que na situação que eu estou propondo é uma variável qualitativa. Aí você tem que ver que ela pode ser ordinal ou nominal. Estado civil é uma variável qualitativa nominal. Por quê? Porque não existe hierarquia entre as respostas. É diferente. Se eu perguntar o cargo que você ocupa na empresa, aí tem um supervisor, tem um gerente, tem um caixa, eu continuo com a variável qualitativa? Continuo, porque não tem referência numérica. Só que agora é o quê? Ordinal. Porque neste caso eu tenho uma hierarquia que eu posso montar os elementos. Perfeito? Volta para o esqueminha que eu te mostrei que vai ficar bem claro. Vamos lá. Aqui, ó. As variáveis qualitativas nominais. Nominais. Alguns exemplos. Sexo, religião, naturalidade, estado civil. Lembra que eu falei de estado civil? Pois é, exatamente. Porque as variáveis qualitativas nominais são atributos, mas que eu não tenho nenhuma hierarquia entre os resultados. Sexo masculino e feminino, não existe hierarquia entre as respostas. Já no caso de uma variável qualitativa ordinal, é exatamente uma variável que eu tenho hierarquia das respostas. Continua sim atributos, mas existe uma hierarquia. Grau de instrução, status social, conceito escolar, cargo que ocupa na empresa. Lembra que eu te dei exatamente esses dois exemplos? Eu te dei estado civil e o cargo que ocupa na empresa. Um exemplo de variável nominal e a outra ordinal. Agora vamos variáveis quantitativas, numéricas. Eu posso ter discreta e posso ter contínua. Uma variável para ser quantitativa, discreta, ela pode ser número de funcionários do Banco Central, ou seja, valor pontual. Eu tenho 1.300 funcionários, eu tenho 1.301, mas entre o 1.300 e o 1.301, embora a matemática apresente infinitos resultados, nenhum será contemplado, já que eu estou falando de número de funcionários, é um número inteiro. Quantidade de alunos aprovados em um concurso do Banco Central, a mesma coisa. Agora, variáveis quantitativas contínuas. Tempo de voo entre duas cidades, peso, salário, altura, são exatamente exemplos que eu acabei de apresentar. Ok? Aqui, ó, peso, tempo de voo, e aqui, ó, número de funcionários. Como é um número inteiro, são valores pontuais. Beleza? Então pronto, pessoal, você já conhece a classificação das variáveis em qualitativas e quantitativas, que são as numéricas. As qualitativas, nominais e ordinais, enquanto que as quantitativas, discretas ou contínuas. Perfeito. O que acontece agora? As medidas que eu estou apresentando, algumas vão trabalhar apenas com as variáveis quantitativas, ou seja, as numéricas. Como, por exemplo, pessoal, tem como calcular a média se eu te der 5 cores? 5 pessoas me disseram as cores, aliás, a cor que cada uma prefere. Tem como calcular a média? Não, porque o que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, você não tem como calcular a média se a variável for qualitativa. Ela tem que ser quantitativa. A moda? Não, a moda eu posso, vamos fazer o seguinte, eu vou anotar assim, média quantitativa, beleza? E quando você tiver, no caso, a moda, você tem as duas, ela tanto pode ser a moda calculada para uma variável quantitativa, como para uma variável qualitativa. Vou abreviar, tá? Pronto. E fica fácil. Deixa eu apagar aqui. Aqui é qualitativa. Vou botar com outra cor para ficar legal na hora de anotar. Pronto.
Quantitativa, quantitativa e qualitativa. Mediana. Pessoal, no caso a mediana é o elemento que ocupa a posição central depois que os elementos estiverem organizados, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. O que significa dizer que só dá para calcular quando eu tiver referência numérica. Então é uma variável quantitativa. Variância, também. Variância é uma medida de dispersão. Então, é em função da média. Se a média só pode ser trabalhada com variáveis quantitativas, a variância também e o desvio padrão também. Variável quantitativa. Das medidas citadas, a única que pode ser calculada com a variável qualitativa, que não tem referência numérica, é a moda. E observe que você tem exatamente o quê? Ó, a classificação: conservadores, moderados e arrojados. Tem alguma referência numérica? Tem, professor, os números aqui do lado. Não, meu amigo, peraí. Os números que você está vendo estão representando a frequência. Quantos conservadores, quantos moderados e quantos arrojados. Então, aqui é frequência, não tem nada a ver. O que você tem que analisar é exatamente a variável. A variável que nós temos aqui é justamente uma variável qualitativa. Aí, ó. Pronto. Não tem referência numérica. Então, você tem uma variável qualitativa. O que significa dizer que uma variável qualitativa, entre as medidas apresentadas, a única que você é capaz de encontrar é a moda. Então, devemos marcar o item A como sendo a resposta da nossa questão. Apenas a moda pode ser encontrada. Já que eu posso encontrar a moda, no caso, a moda é o resultado que aparece mais vezes. Então, como 5.400 é o maior valor, moderados vão representar exatamente a moda. Dá para encontrar por causa da frequência, só isso. Então, o item A, a nossa resposta. Apenas a moda pode ser assinalada entre as medidas que foram apresentadas, por se tratar de uma variável qualitativa. Todas as outras você pode encontrar quando você tiver uma variável quantitativa, uma variável numérica. Show de bola! Vamos para a próxima.